Oi, oi, gente, tudo bem? Né? Gente bonita, gente que é feia também. Todo mundo aí é bem-vindo no meu canal, tá bom? Né? Mesmo que eu saiba que só gente bonita que assiste aqui, né? Ai, ai, o que que eu vou falar hoje? Hoje eu queria falar, né, sobre um pouquinho da minha caminhada que eu tive até os 30 mil reais e, né, o que que eu aprendi nesse caminho, o que que eu não faria de novo, o que que eu faria de novo, né, e, e tudo mais, né. Então, né, vamos começar, né. Então, assim, né, fechou um ano que eu tô investindo, né. Assim, eu digo investindo na bolsa de valores, tá? Porque antes eu já tinha lá o dinheiro que meu pai tinha dado, uns 3 mil reais, né? Que ele tinha me dado no fim da minha adolescência ali pelos 16, 17. Ele me deu esse valor e eu deixava lá parado, né? Porque eu não sabia o que fazer, eu achava que a renda fixa era o melhor investimento do mundo, sem risco nenhum, sem juros, sem risco de perder o dinheiro. Ai, eu era besta, né? Basicamente. Mas assim, o que que eu. O que que. Né? O que que eu faria e não faria de novo? O primeiro ponto, né? Quando você começa a juntar dinheiro, né? E você quer investir, você vai procurar rentabilidade, né? Como toda outra pessoa. E você vai, assim, procurar aquilo que tá pagando mais, né? A renda fixa tá pagando 10, aqui tá pagando 20, tá? A gente bota o dinheiro lá, né? É sempre um negócio assim, né? Que funciona. E eu lembro que quando eu comecei a juntar o meu primeiro dinheirinho de estágio, né? A minha amiga da, do conselho que eu estagiava na época, ela falava assim: olha, a Petrobras ela pagou 20% ano passado em proventos. Entendeu? Daí eu fiquei: 20%? Talvez eu tenha que começar a mexer na bolsa de valores. Ai, ai. Mas assim, é algo que eu não seguiria. O primeiro ponto é colocar muito dinheiro numa empresa só. Porque quando eu recebi os meus salários, né, eu conseguia comprar o quê? 30 ações da Petrobras, né, com o que sobrava, né, sobrava uns 1.000 reais, né, na época que eu tinha que pagar combustível, eu tinha que pagar meus cursos, né, eu tinha que pagar essas coisas, né, o resto a minha mãe, ela cobria. Mas, assim, sobrava uns 1.000 reais e eu comecei assim. Se vocês lembram, né? O petróleo tava super em alta, assim. Eu comprei Petrobras quando tava batendo 37, outra vez quando bateu 39, entendeu? O meu custo médio tava, assim, muito alto. Tá parecido com o que tá hoje, né? Inclusive, né? Que a Petrobras eu vi no meu consolidador de carteira que bateu 39 reais, né? Um negócio assim. Então, mas isso sim é ciclo do petróleo, né? Logo vai cair de novo, né? E eu tô vendido numa opção que foi bem abaixo. Eu tô tipo com um prejuízo assim de uns 2 reais, né? Mesmo saindo no lucro na ação, né? Em 2 reais ainda. Né? Eu poderia estar saindo por 5 agora, né? Só que eu não pensei que os Estados Unidos ia iniciar uma guerra. Não posso falar essa palavra no YouTube, né? Ia ter assim um conflito mais esquentado assim com o Irã, né? Ninguém pode prever o mundo, né? Infelizmente, ninguém pode prever também o presidente dos Estados Unidos, né? É difícil a vida, mas enfim, né? Continuando, eu não colocaria muito dinheiro no ativo, né? Porque eu comecei e eu comprei, se eu não me engano, eu tinha comprado umas 40 ações, né? E daí veio os embargos do Trump, né? Veio os embargos do Trump, o meu caiu assim, ó. Petrobras bateu 32 reais, né? E ainda piorou, né? Ficou ali nos 30, 31, né? Até ali
como é que é o nome? Até, até o gringo voltar a entrar na bolsa brasileira de novo, né? Que daí subiu e daí veio o negócio, né? Mas enfim, né? Eu não faria isso porque assim, eu fiquei com um prejuízo gigantesco na minha carteira, tá? E assim, seguindo isso, né, é o mesmo critério do não siga dica de investimento de ninguém, entendeu? É importante que você aprenda a observar, né, os ativos que você compra, se eles trazem bons resultados sempre, entendeu? Porque se você for em diquinha de investimento, a chance de você se frustrar é muito alta, tá? E isso leva nesse ponto aí, né, de que eu não faria, tá? Eu não faria de forma alguma, tá? Agora, outra coisa que eu não teria feito, né? Além de seguir essas dicas de investimento, né? Ficar preocupado com oscilações de carteira. Como por exemplo, né? A gente sabe que a Petrobras é uma petrolífera gigante, né? A maior do Brasil, tá? Ela deve ser algo, é, deve estar em alguma posição das maiores do mundo. Essa parte eu não vou saber certinho, né? Mas assim, sempre bate recorde de produção, sempre tá ali, né? Vendendo petróleo que nem uma doida, assim, comprando mais postos de produção, né? Paga bons dividendos, né? Assim, pelo menos uns 10% ao ano vai, né? Então, assim, esse é o ponto de não me preocupar pelas oscilações do mercado, porque a gente sabe que os ativos tem hora que sai um fato relevante, o ativo sobe R$ 4, daí, né, acontece outra coisa no macroeconômico, daí desce 8. É uma volatilidade muito grande, né, a bolsa. A gente sabe que essas volatilidades assim grandonas assim não acontecem direto, mas assim é me preocupar menos, tá? Quando eu tinha pouco dinheiro, né, que assim era todo o dinheiro que eu tinha, né? E eu me preocupava demais, né? Eu me preocupava muito com tipo, nossa, será que isso vai subir, né? E isso me leva a um ponto que eu deveria ter feito mais, né? O primeiro ponto que eu deveria ter feito mais é aproveitar as oportunidades do mercado. Porque quando Petrobras caiu, eu lembro até que eu falei pra Kaori, né? Eu até desanimei com o ativo, né? Porque o petróleo foi lá para baixo, o petrolífero foi lá para baixo, né? Também. Mas eu desanimei muito, porque eu vi aquilo caído, né? E eu não pensei, nossa, isso é uma oportunidade maravilhosa. Se eu fizer a posição, eu vou estar rico. Né? Eu não pensei assim. Mas também a minha carteira estava muito polarizada, então, né? Não tinha para onde correr. Eu tinha que comprar outras coisas, que senão eu ia ficar muito mal, né? Na fita. Mas enfim, né? Esse é o primeiro ponto, de aproveitar oportunidades quando as coisas caem. Porque, assim, existem ativos que eles caem porque eles dependem do cenário macroeconômico para funcionar. Né? Então, por exemplo, petrolífera, setor de metais e terras raras, né? Esses negócios. Setor imobiliário, que depende da taxa de juros do Brasil, né? Que normalmente eles são bem alavancados, né? E tudo mais. E o que mais? E outros setores, né? Setores de calçados, né? Esses setores mais cíclicos, né? Mas assim, se a gente percebe que a gestão é boa, que a receita sempre cresce, entendeu? E que paga bem, né? Remunera bem os seus investidores, seja com bonificação, seja com pagamento de dividendos, seja por aumento de capital, que daí a ação também sobe, né? Acompanhando o aumento de capital. Né? Na verdade, o aumento de capital, você na verdade, o aumento de capital você dilui, né, o sócio, né? E eles assim, quando eles diminuem capital, daí não é um bom sinal, que parece que a empresa está ruim, né? Mas você tem mais participação.
entendeu? Mas quando eles fazem mais subscrição para que o sócio consiga baixar o seu preço médio, como por exemplo a Vulcabras. A Vulcabras estava pensando muito no, no investidor, né? Nos 2 últimos anos, né? Pagou dividendos aí a rodo, né? Ano passado foi aquela festa de dividendos, teve subscrição também, né? Num preço muito abaixo do que estava de mercado para baixar o preço médio dos acionistas, entendeu? E assim, eu acho que é um padrão que as empresas elas vão seguir mais, né? Pagar com bonificação, né? Para baixar o preço médio do, do acionista e daí ele poder vender a ação, né? Eu acho que é bem provável que aconteça, sabe? Mas o que eu ia falar? Também nós temos outra coisa que eu poderia citar é investir mais em, em fundos imobiliários, né? Porque assim, eu comecei, né, no pensamento de, não, meu patrimônio tem que crescer, agora eu tenho que trabalhar, mas assim, nada se compara à sensação de ter 100, R$ 200 caindo na sua conta todo mês, entendeu? Você fica até aliviado, né? Eu poderia dizer. Você fica assim, aliviado, né? Completamente aliviado. Porque, assim, é um sentimento, assim, que tem até um fator psicológico, né? Que é estudado nesse ponto. Que é o sentimento de você preferir a recompensa imediata do que a recompensa a longo prazo. Então, assim, eu colocaria mais dinheiro nos fundos imobiliários, porque de qualquer forma eu iria reinvestir. Mas eu sentiria que, que estaria, assim, completamente. Eu estaria, assim, mais feliz mais cedo. Porque eu sentia que os meus investimentos não estavam dando retorno. Entendeu? Era isso que eu sentia, no geral. Entendeu? Era uma sensação linda. Olha minha unha. Sabe? Eu sentia que eu tinha muito esse problema. Né? De, tipo, sentir que os meus investimentos nunca iam dar resultado. Né? Agora que eles estão engrenando mais. Entendeu? Depois de um ano. Né? Eles estão começando assim, ó. Caminhar e subir, 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 subir. Eu espero que continue subindo. Pra sempre. Mas enfim, gente. Então, né, outra coisa que eu posso citar, que eu deveria ter feito mais, né? Deixa eu pensar. Eu deveria, né, investir menos em setor cíclico e colocar alguns setores perenes pagadores de dividendos. Porque o que acontece? Eu gosto de investir muito no setor cíclico, sabe? O setor cíclico, ele, principalmente em empresas assim, que elas estão aumentando a receita, principalmente nesse cenário de juros altos. Porque quando os juros baixarem, elas vão arregaçar assim, ó, estourar. Estourado, seguro, capaz de estar estourado. Acende o farol. Ao vivo no mercado, hein? Só quem entendeu, entendeu. Mas assim, eu faria, né, investiria um pouco menos no setor cíclico, iria em setores bancários, setores ali, né, investir mais em seguradoras, né, igual eu estou fazendo agora, né, eu estou comprando bastante BB Seguridade, Caixa Seguridade, tá? Caixa Seguridade, na verdade, eu parei de comprar porque tá muito caro, e eu acho que tá muito caro, entendeu? Eu que peguei a R$ 14, Caixa Seguridade, agora tá batendo 19, né? Eu quero esperar, né, ver se baixa um pouco, né? Quando o gringo começar a tirar dinheiro, Caixa Seguridade vai cair, porque assim é um cenário difícil para seguradoras.
esse ano. E quer dizer, difícil não, né? É um setor bem defensivo. Mas enfim, eu teria assim de setores mais perenes, sabe? Eu teria mais ações de energia elétrica e esses tipos de coisa, né? Mas enfim, eu acho que esses são os ensinamentos por enquanto, né? Quando eu chegar no próximo marco, 40 mil, 50 mil, eu posso fazer outro vídeo, né? Falando o que eu aprendi hoje, né? O que eu aprendi de hoje até lá, né? Ou outra coisa do tipo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, me apoiem se inscrevendo aí, dando like e qualquer outra coisa que você queira fazer, né? Se você quiser mandar para um amigo para rir da minha cara, se você me conhece também e quer rir da minha cara com outra pessoa. Então, assim, obrigado por assistir e boa tarde e um bom ano, né? Um bom ano para todos nós, né? Logo mais eu tô de volta. Até mais. Tchau, tchau.